Boas companheiros, aqui para mais um vídeo cheio de vontade de fazer vídeos este homem, com as baterias recarregadas, aproveitar aí os 5 de outubro para tirar umas fériasinhas com um bocadinho de praia e aguinhas quentinhas, e regressamos agora ao ativo. Opa, e eu deixei a motioca aonde? Na oficina. E vocês vão perguntar: pá, então o que é que se passa com a tua motoca e tal? Opa, a qualidade das motas no seu geral acho que começa a deixar um bocadinho a desejar. E então não é como começou a aparecer aqui uns pontitos de ferrugem nos crash-bars da moto. Pá, nada de significativo, pá, mas é melhor prevenir do que remediar. E então resolvi-me dirigir ao stand antes de ir de férias e reportei a situação no qual eles me disseram, não puseram entraves nenhuns, e para eu deixar lá a moto assim que tivesse disponibilidade para eles tratarem do assunto e até, se necessário, darem mais uns retoquezitos. E prontos, isto foi aqui uma pequena introdução para vocês ficarem um bocadinho dentro do assunto. Que entretanto, pá, eu deixei ficar a moto lá quase uma semana, pá, porque fui de férias e só regressei agora. E fui buscar lá agora, eles não me puseram qualquer tipo de entrave em relação a isso. Por isso, e comprometeram-se a tomar bem conta da moto. E eu, pronto, deixei lá ficar a moto uma semaninha também de férias no stand. Inclusive mandaram-me mensagens de alguns subscritores com fotos e tudo da minha moto, a perguntarem se seria a minha, e eu disse que sim, pá, perfeitamente normal. Pronto, isto depois, entretanto, tive a oportunidade de quê? De falar, de estar um bocadinho ali à conversa com o chefe da oficina, já agora passando a publicidade, da Norbox. Porque, pá, eu, pá, sem querer ouvir conversa alheia, a verdade é que estavam lá a falar, e para quem quisesse ouvir, e até era uma moto, uma Kiwi, uma 125, e uma senhora tinha ido lá queixar-se que a moto estaria a dar uns problemas elétricos, tanto acendia a luz do tabuleiro como apagava, estava tipo árvore de Natal. Entretanto, o mecânico, pá, teve às voltas da moto, teve-lhe a fazer um pequeno check-up e, entretanto, pá, curiosamente, abriu o depósito da gasolina, e no qual deu um aviso à senhora que ela estaria com o depósito da gasolina demasiado cheio. E eu, pá, pensar para mim próprio, pá, what the fuck, não é? Pá, uma pessoa, por menos, eu falo por mim, sempre que vou à bomba de gasolina e penso que a grande generalidade dos motociclistas farão este mesmo procedimento que eu faço, inclusive dou-me ao trabalho de meter a moto no descanso central para ela ficar direitinha, para levar mais doping, e pá, tive curiosidade em abordar, lá está o chefe da oficina,
relativamente a esta questão do excesso de gasolina, por assim dizer. Opá, eu não fazia a mínima ideia, penso que vocês também não façam a mínima ideia desta situação. Para aqueles que sabem, opá, muito bem, fica de lembrete. Para aqueles que não sabem, opá, tenham muita atenção a este tipo de situações, que eu, inclusive, estaria a cometer o mesmo erro. Erro este, que é qual? Pá, a testar o depósito da gasolina até não poder levar mais. Opa, eu já tive, como eu já disse, já tive algumas motas, inclusive, opa, assim como nos carros, quando, por norma, a gente até coloca mais gasolina do que aquilo que deve. Pá, antigamente havia tipo uns respiros ou uns drenos que, chegando àquele limite, a gasolina começava a escoar por ali e a gente começava até a ver a gasolina a cair no próprio chão e pá, parava automaticamente. Auto lá que isto já tem gasolina a mais. E segundo o que o chefe da oficina me teve a explicar, a partir de Euro 4, todas as motas que saíram já com a diretiva Euro 4 para cima, esse sistema de respiro ou de dreno, por assim dizer, do excesso de combustível, foi obrigatório eles arranjarem outra solução, porque não é permitido deitar poluentes ou produtos químicos ou gasolinas ou seja o que for para o chão, ok? Porque por norma as gasolineiras, as boas bombas de gasolina não têm aparadeiras de retenção ou zonas de retenção desses líquidos. Depois, normalmente com as águas das chuvas, pá, junta-se ali aquela mexórdia toda, aquela mistela, e vai para os caudais das águas pluviais, ok? Para evitar esse tipo de situações, as marcas forem obrigadas, durante o processo da norma Euro 4, a arranjar alternativas. A alternativa foi manter-lhe um respiro, mas não tem esse tal dreno para o excesso de combustível. Não tendo esse dreno de combustível, existem até algumas marcas, segundo o que me disse lá o chefe da oficina, que algumas marcas, até aqui no próprio tanque de combustível, têm autocolantes para alertar que não se deve encher o tanque de combustível, opa, mesmo até à rolha. Opa, sempre eles até dizem que por norma, pá, quando a mangueira dispara a primeira ou a segunda vez, que se deve deixar de meter combustível. E vocês agora perguntam-me, opá, mas porquê? Pá, primeiro fator, vocês, o primeiro alerta, vocês nunca devem abastecer a vossa moto com ela no descanso central, caso a vossa moto tenha descanso central. E vocês perguntam porquê? Porque, pá, a moto vai ficar mesmo ali até ao limite de combustível e por norma, depois quando vocês pegam na moto e, por exemplo, muitas das vezes tiram logo dali da bomba e metem-na mais à frente uns metros para ir pagar, ou até fazem uma pequena deslocação e deixam-na no descanso lateral e não terá gasto gasolina suficiente para evitar que aquele excesso de gasolina vá para o dito respiro. E esse respiro, vocês perguntam-me, está contemplado para quê? Pá, porque como vocês sabem, os combustíveis
evaporam-se e criam vapores dentro do próprio tanque de combustível. Esse respiro é exatamente para libertar esses ditos vapores tóxicos, para que o tanque não fique de certa forma ali sobre pressão. Mas como eu ainda agora disse, esses vapores são tóxicos, não é? São vapores de gasolina que têm a sua toxicidade e que não devem ser respirados nem libertados de qualquer forma para a atmosfera. Para colmatar essa situação, o que é que as marcas fazem? Metem um filtro de carvão à saída desse respiro. Esse filtro está fabricado para filtrar ar ou gases. Não está preparado para levar com líquidos. E o que é que acontece quando vocês enchem demasiado o depósito? O combustível vai fugir ou vai sair por esse respiro, que vai para o tal filtro de carvão. Esse filtro, como não está preparado para levar com líquidos, vai ficar encharcado. Ficando encharcado, o que é que vos poderá originar? Primeiro, pode-vos provocar uma obstrução do dito filtro, que vos vai provocar ou poderá provocar ali uma pressão no depósito e uma subcarga de pressão na própria bomba de combustível. Ou seja, está causando um esforço à bomba superior do que aquilo que ela está preparada para exercer no seu trabalho normal. Ou seja, poderá-vos ajudar a dar ou ter um desgaste superior, ou vocês vão dar um desgaste superior à vossa bomba e até poderão dar cabo dela, ok? E sem saber porquê. Outro dos fatores que vocês, eu inclusive eu penso que tenha sido isso, houve aqui uns vídeos atrás que eu me queixei que a moto está frio, estava-me a engasgar, ou seja, que ela quando veio de origem não engasgava assim como estava a engasgar agora. E a meu ver, um dos fatores ou o fator para isto estar a acontecer era exatamente esse. É que eu atestava o depósito de combustível mesmo até à rolha. E depois atestava no cavalete central. Quando mal eu atirava do cavalete central e por algum motivo a metia no descanso lateral, só naquele processo de a virar havia logo ali uma pequena percentagem de combustível, de certeza que ia logo para o respiro. E que esse acumular de situações foi impregnando esse filtro de carvão de combustível e começou ali a criar obstrução à circulação do próprio ar e dos gases, que provocou esse engasgar da moto. Desde que eu fui à revisão, essa situação nunca mais voltou a suceder, nem eu nunca mais volto a encher o combustível até ao topo mesmo, ok? O chefe da oficina, peço desde já imensa desculpa, não me lembro agora do nome, se é Vítor, se é Ricardo, da Norbox, explicou-me que até o ideal, quando dispara a primeira vez, ou na pior das hipóteses, a segunda vez a mangueira, aí é o ponto ideal para o abastecimento, que acima disso, já podemos estar sujeitos a algum excesso de combustível, estar aí para o filtro e estar-nos a criar uma situação de
de desgaste ou de deterioração de um componente que é o filtro deste filtro de carbono, que não é esse o propósito dele, e que derivado desde que foi a Euro 4, eu por acaso sempre me perguntei porque é que agora as motas, pá, desde que foi a minha NC, porque é que o excesso de combustível não vinha para fora, pá, eu questionava-me dessa situação, pá, mas nunca tive muita preocupação em pesquisar. Agora foi-me esclarecido exatamente essa situação, que a partir do Euro 4 deixou de ter o tal dreno do combustível, passou a ter só um respiro, e que esse respiro terá um filtro de carvão, e caso vocês durante ou sistematicamente colocarem excesso de combustível no vosso depósito, que esse filtro, pá, vai deixar de fazer a função para a qual está lá e vai-vos começar a prejudicar mesmo no próprio funcionamento da vossa moto e de alguns componentes, como é a bomba de combustível, e o próprio trabalhar da moto, principalmente a frio, não vai ser tão regular. Ok, companheiros? Espero que vos tenha ajudado, que vocês tenham ficado mais elucidados sobre esta questão. Pá, eu não fazia a mínima ideia. Acredito que 90% do pessoal também não saiba, e que atesta as suas motas mesmo, pá, quase até deitar por fora. E eu sinceramente não sabia, e este esclarecimento pá, surtiu efeito para me abrir os olhos neste aspecto. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, se viram que este vídeo vos enriqueceu de alguma forma, pá, partilhem, subscrevam, façam like e tchauzinho.